Beleza. Agora para a gente entender um pouco melhor sobre o segundo tema, que já é um tema que traz uma problemática explícita, né? Ele traz o termo violência dentro do próprio recorte temático, o que vai deixar mais fácil que a gente identifique um problema a ser resolvido. O recorte dele completo é violência nos estádios, como combater este problema. A gente já conversou sobre recortes que tenham a necessidade de combate. Até então o Enem tem aceito que o aluno aborde o combate somente na proposta de intervenção. Porém, vou sempre recomendar para vocês que indiquem e façam a marcação que é um problema que ele precisa ser resolvido ao longo do texto. É interessante nesses casos, por exemplo, fazer até aquela conclusão, quando a gente falou um pouco sobre a argumentação, a gente falou sobre ela, mas a gente esquematizar aquela conclusão que é por esboço da proposta de intervenção para eu marcar ao longo do texto que eu entendi, né, o corretor, para ficar claro para o corretor que eu entendi qual que é esse tema. Então a gente vai começar fazendo uma marcação sobre o futebol como parte da cultura brasileira. Eu preferi fazer assim na proposta de intervenção, para que a gente consiga ter uma explicação de por que esse problema é tão recorrente, né? Se o futebol talvez não fosse tão parte da nossa identidade cultural, a gente não tinha casos tão recorrentes de violências acontecendo dentro de estádios. Vocês vão perceber que a palavra futebol ela não está na frase temática. Porém, eu fiz uma argumentação que gire toda em torno de estádios de futebol, justamente porque o texto de apoio, toda vez que ele vai mencionar o esporte que está sendo praticado dentro do estádio, ele faz uma referência a futebol. Então eu acho mais seguro seguir essa orientação que o texto de apoio deu para a gente. A gente marca o futebol como um elemento da cultura brasileira e não pensamos na tese ainda. Então a gente vai deixar a tese em branco, vai seguir e vai passar para a esquematização da primeira argumentação. Então olha só, a primeira violência que me veio à cabeça é da violência literalmente física, né? Quando a gente tem atos de violência ou de abuso físico dentro de estádios cometidos por um volume grande de pessoas. Então vai acontecer alguns eventos que a gente vai ver os torcedores que participaram dessa violência quando eles vão descrever o ato e eles não sabem marcar como uma pessoa começando, não é como se eles estivessem assistindo uma briga, por exemplo, entre dois indivíduos. Casos de pisoteamentos, casos de linchamentos, que a multidão é parte responsável por isso. Por que eu estou usando essa linha argumentativa? Eu não sou uma pessoa muito conhecedora do meio futebolístico, como já falei aqui, né? Tenho algumas dificuldades, porque não é uma proximidade de realidade que eu tenho. O que eu pensei quando eu pensei, sem fazer a pesquisa, né? Uma das primeiras coisas que me vem quando a gente vai falar desse tema, por ser uma questão de um comportamento que muitas vezes acontece por uma multidão. A filosofia vai falar de um comportamento que ela chama de comportamento de manada, que acontece com os seres humanos quando a gente se comporta como rebanhos mesmo. Então tem muitas vezes que a minha atitude enquanto indivíduo, ela é influenciada pelo que a multidão à minha volta está fazendo. É o que a gente chama de... é o que acontece em casos de, por exemplo, linchamentos fora do contexto esportivo mesmo, mas linchamentos em público. A gente vai lembrar aí do caso que aconteceu quando uma mulher foi, se eu não me engano, ela foi apedrejada, ela foi espancada. Ela morre por várias agressões em público, porque, se eu não me engano, tinha uma notícia de que ela sequestrava crianças. E aí muitas pessoas têm esse pensamento e aí o linchamento acontece. Às vezes isso acontece sem a gente ter necessariamente uma informação concisa sobre o que aconteceu. Nesse caso mesmo, sobre a moça que é espancada, existem algumas versões de que eles veem ela com o que eles chamam de um livro de magia negra e depois eles vão descobrir que é uma bíblia. Então alguém vê um objeto de longe, alguém grita para alguém que aquilo pode ser alguma coisa e no final tem uma multidão inteira fazendo aquele mesmo comportamento. Então por que eu escolhi esse argumento? Eu não tinha uma linha de argumentação específica para esse tipo de violência,
mas eu tinha um comportamento de manada que justifica a violência de uma multidão como um todo. Então, a primeira lacuna que eu preenchi no meu projeto de texto foi o desenvolvimento, foi a comprovação. E aí, depois que eu já tinha aquela informação desenvolvida, eu fiz com que o meu argumento concordasse com a minha comprovação. Então eu preencho no desenvolvimento, utilização de comportamento de manada, aí eu coloco no meu tópico frasal que muitas vezes a violência está relacionada ao comportamento da multidão. Aí a gente consegue comprovar com o comportamento de manada. Então é interessante a gente identificar que essas multidões elas têm um gosto em comum, que é a torcida pelo mesmo time, e muitas vezes a emoção do mesmo objetivo, fazer com que o time ganhe, faz com que essa multidão pratique violências. Às vezes essas violências, inclusive, elas não vão ser físicas, mas foi o que eu escolhi trazer em específico para esse argumento. A gente vai colocar aqui no segundo argumento casos de violências que são não físicas. Tem o Bourdieu, se eu não me engano, ele vai chamar alguns desses tipos de violência simbólica. É um repertório que a gente poderia até trazer para esse texto. Eu não escolhi trazer porque eu já estava falando de outros casos em específicos, mas é todo tipo de violência que ela não tem um efeito físico no ser humano, mas muitas vezes ela humilha, muitas vezes ela tira a dignidade de alguém. Isso pode ser motivado a um preconceito ou não, né? Mas de qualquer forma é quando eu pratico um ato de violência com alguém que não é necessariamente de dano físico. Tive essa facilidade para ir para esse lado de argumentação. Mais uma vez falo com vocês que não é muito do meu universo, então eu fiz com informações que para mim são fáceis de reconhecer quando eu penso nesse tema, né? Então, uma das notícias que a gente teve uma repercussão maior em sociedade, maior no sentido de que não foi grande especificamente para pessoas que gostam de futebol, mas que impactou a gente como um todo, é quando, se eu não me engano, eu não vou saber lembrar o local agora, eu tinha anotado. Mas é quando o Daniel Alves tem uma banana jogada para ele enquanto ele está no meio de um jogo. Então, casos assim, ou casos como hinos de torcida que vão contra um jogador, a gente tem o caso do Richarlison, né, que sofria muito com cantos homofóbicos da torcida. Toda vez que o que acontece dentro desse estádio é alguém que sai sem dignidade, sai sem é ótimo, né? Mas é alguém que tem a dignidade ferida, um ato de racismo, um ato de homofobia, ambos crimes, inclusive, acontece uma violência muito grande naquele local. Então a dignidade de alguém foi respeitada. Todo caso de racismo que acontece dentro de um estádio de futebol é um caso de violência no âmbito de esporte. Então a gente vai abordar no tópico frasal que acontecem alguns tipos de violências verbais, alguns tipos de violências que são por ofensas ditas dentro dos estádios. A gente vai comprovar com o caso do Daniel Alves, né? Eu não preciso nesse caso de uma fonte em específico, nem pro comportamento de manada, aliás. A gente vai tratar esses dois repertórios e a legitimação de cada um deles vai ser pelo conhecimento geral. A legitimação do comportamento de manada é a psicologia. Assim como se a gente tivesse falado, por exemplo, da Revolução Industrial, eu não precisaria de uma fonte para a Revolução Industrial, porque a área da história legitima a Revolução Industrial. A história retrata que ela aconteceu. E o caso do Daniel Alves é um caso muito conhecido, né? Um caso que teve muita repercussão na sociedade. Para o caso do Daniel Alves em específico, eu aconselho que quem queira muito citar a fonte, cite o G1, porque ele foi um dos principais veículos que noticiou isso na época. Mas por ele ser um caso muito popularizado, ele não necessita necessariamente de uma fonte. Então, de comprovação, eu cito Daniel Alves e menciono que existem cânticos e hinos de torcida, feitos por torcidas que muitas vezes têm comentários homofóbicos. Infelizmente, o que não falta aqui é exemplo, né? A gente poderia substituir por algum canto de alguma torcida, mas eu gosto de trazer muito o exemplo aqui do jogador Richarlison, porque é quase como se o nome dele, né, fosse associado a isso. Então, é outro conhecimento muito geral, é outro
é outra informação muito disseminada, justamente porque o caso é muito famoso. A gente vai ter que solucionar, né, esses casos. Vou deixar em aberto para vocês solucionarem de forma completa ou um ou outro problema, mas vou ressaltar aqui com vocês o que eu falei durante a aula de proposta de intervenção. Se eu abro 2 problemas ao longo do texto, eu preciso mostrar para o corretor que eu lembro desses 2 problemas. Então, por mais que uma proposta só vai ser a proposta mais completa, se lembrem de voltar e solucionar o primeiro problema. Não é uma coisa que a gente precisa fazer quando a gente faz um texto, por exemplo, por aspectos positivos e aspectos negativos, mas sempre lembrar de fazer isso quando eu estou trabalhando com 2 argumentações que a causa de cada uma delas, ou a consequência, que a ideia central de cada uma delas seja uma problemática. Aqui a gente vai falar do comportamento das pessoas, porque foi isso que a gente abordou ao longo do texto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar com a informação para que essas pessoas não repitam mais esses atos. O agente vão ser as empresas responsáveis pelos estádios. Elas vão divulgar informações a respeito dos danos que esse tipo de ato pode ter. É aqui que eu reforço a importância do projeto de texto. Para mim é mais fácil trabalhar com esse tipo de proposta de intervenção, nesse tipo de problema, porque eu abordei um problema comportamental ao longo do texto. E agora a gente vai solucionar esse tipo de comportamento com informação. O que a gente vai fazer é mencionar ao longo de alguns desses argumentos, e é por isso que a gente faz o projeto de texto. Aqui, vendo a minha ação, eu consigo voltar e complementar informações dentro do texto. Então, uma vez que eu coloquei informar sobre os danos causados desse problema, eu volto nos 2 argumentos e na conclusão de cada um dos argumentos eu menciono que isso é prejudicial porque isso exclui pessoas desse ambiente. Toda vez que eu tenho um estádio, por exemplo, que ele canta um hino homofóbico, eu impeço que um grupo de pessoas se sinta com dignidade dentro desse ambiente, e o mesmo com o racismo. Então eu preciso pensar que o aspecto positivo do esporte, que é justamente o de inclusão, ele é impedido. Então eu não consigo trabalhar com a inclusão desses ambientes quando as pessoas que frequentam esse ambiente, elas afirmam, né, em alto e em bom tom, e é um comportamento que ele não chega a ser condenável quando ele é feito por um estádio inteiro, que um certo grupo não é bem-vindo ou que um certo grupo é maléfico dentro daquele ambiente. Então a gente vai informar as pessoas sobre os danos. Beleza. Nisso eu vou deixar um exercício com vocês. A gente vai elaborar 2 propostas de intervenção essa semana que falem sobre o tema, que falem sobre os 2 recortes. Por que eu vou focar tanto em propostas de intervenção essa semana? Porque a gente está com exemplos de textos que eles têm problemas explícitos e problemas implícitos. E os problemas explícitos, muitas vezes, ou eles já têm alguma solução. A gente tem que pensar que os clubes, eles já são responsabilizados por casos de racismo, tanto de racismo como de homofobia. Os clubes são responsabilizados em casos de violência. O estádio é responsabilizado. A gente tem um sistema hoje de vigilância de objetos dentro do estádio. A gente já tem o Mineirão, por exemplo, ele trabalha com detector de metal, ele trabalha com policiamento no dia. Então a gente precisa agora entrar em acordo com a realidade da solução dos problemas feitos e da ideia central que a gente trabalhava. Então eu levantei 2 problemas aqui. Vocês podem fazer um texto que vá nessa mesma linha argumentativa que eu sugeri, mas a gente vai ter que solucionar esses 2 problemas de alguma forma. Acho super válido se vocês preferirem fazer uma proposta de intervenção que solucione outras problemáticas, mas vamos tentar voltar e sempre fazer um projeto de texto circular. Vou deixar para vocês a atividade no Classroom com alguma explicação mais contextualizada de como que ela vai funcionar. Mas por enquanto é isso, queridos. Se com muita saudade de vocês, eu sinto que já tem um tempo que eu não falo isso, já tem uma despedida que eu não falo isso. Muita saudade de vocês. Vamos que vamos, a gente está tendo um períodozinho aí de férias, vamos tentar voltar com energia mais carregada, mas é isso.
Todo mundo junto, ninguém sorta a mão de ninguém. Beijos, viu, queridos?